Olá, sejam todos muito bem-vindos à Mediunidade Evangelho no Café. Então, vamos nos prepararmos para começarmos os nossos estudos de hoje. Então, vamos respirando profundamente, vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, aos mentores do Espaço do Evangelho e aos mentores do Mediunidade Evangelho no Café. Vamos nos ligando a todas as fraternidades, todas elas representadas por Ricardo. E assim vamos nos ligando também a Ismael, esse anjo tutelar do Brasil, responsável pela evangelização de povos. E com Ismael, vamos adentrando até o reino da doce Mãe Maria. Maria, nossa mãe amorosa, nos leva até a presença de seu Filho Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, a quem agradecemos o seu Evangelho de amor e pedimos a Ele, Mestre, leva-nos até a presença de Deus Pai Criador. E em joelhos, humildemente, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos e por essa presente encarnação. E o louvamos com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda habitam em nós. E assim pedimos a permissão para iniciarmos os estudos do Livro dos Médiuns e vamos envolvendo a Analice em muita paz, em muita luz. Graças a Deus. Olá, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, nós estamos na segunda parte das manifestações espíritas, no capítulo 24, Identidade dos Espíritos, modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os itens 262 até o 266. Kardec inicia o item 262 dizendo que a identidade absoluta dos espíritos muitas vezes não é tão importante quanto a distinção que deve ser feita entre os espíritos que são bons ou maus. Portanto, devemos fixar nossa atenção na qualidade de todas as comunicações instrutivas que forem recebidas. Somente a qualidade poderá nos dar a medida de confiança que devemos ter no espírito comunicante, seja qual for o nome dele. É bom ou mau? Em que grau da escala espírita ele se encontra? Lembrando que na questão número 100 de O Livro dos Espíritos, os espíritos são classificados pelo seu grau de adiantamento, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda têm que se despojar. Estamos em estágios evolutivos diferentes, de espíritos inferiores a espíritos puros. Quando se olha a evolução, aquilo que em muitas ocasiões chamamos de mal, decorre do fato do espírito ainda se encontrar na infância espiritual. Decorre muitas vezes de um desconhecimento. Ele ainda não aprendeu, não adquiriu experiência.
E aí vai a nossa primeira pergunta. Qual é o ponto que devemos fixar nossa atenção em uma mensagem para nos dar a medida da confiança que devemos ter no Espírito comunicante? Qual é o ponto que devemos fixar nossa atenção em uma mensagem para nos dar a medida da confiança que devemos ter no Espírito comunicante? Assim, a falta de conhecimento, a falta de evolução não é maldade. Existem espíritos bons que ainda são inferiores, como também existem espíritos inferiores maus, belicosos, mistificadores, criminosos que desejam prejudicar as pessoas. A palavra superioridade tem um conceito mais amplo, englobando qualidades morais e conhecimentos técnicos e científicos mais apurados. Kardec continua dizendo que os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem que usam. Ele dá um exemplo de um homem que recebe 20 cartas de pessoas que lhe são completamente desconhecidas. Ele precisa identificar se o espírito é bom ou mal, analisar pelo estilo, pelas ideias, por uma imensidade de indícios, enfim, verificará se aquelas pessoas são instruídas ou ignorantes, polidas ou mal educadas, superficiais, profundas, frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais e assim por diante. E aqui vai então a nossa segunda pergunta. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Bons espíritos aqui significam sempre espíritos superiores? Os bons espíritos só dizem o que sabem. Bons espíritos aqui significam sempre espíritos superiores? Voltemos então às cartas. É um correspondente que nunca vimos. Vamos procurar conhecer o que pensaríamos do saber e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse tal coisa. Devemos considerar um espírito como uma pessoa, pois espíritos são pessoas fora do corpo físico, que estão nos enviando uma correspondência. E é pelo jeito que eles escrevem que vamos saber se é uma pessoa séria ou não. Os espíritos superiores dizem coisas boas de forma simples, precisas, poucas e profundas. Se for uma única expressão que denote baixeza, já não vem de um espírito superior, pois isso já é um sinal de inferioridade. E aqui vai a nossa quarta pergunta. Pode-se estabelecer como regra que a linguagem do espírito comunicante está sempre em relação ao seu grau de elevação? Pode se estabelecer como regra que a linguagem do espírito comunicante está sempre em relação ao seu grau de elevação? A bondade e a benevolência são atributos essenciais dos espíritos depurados. Não têm ódio nem aos homens, nem aos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem fel e sem animosidade. Os espíritos verdadeiramente bons só querem o bem e dizer coisas boas. Assim podemos concluir que tudo o que denote na linguagem dos espíritos falta de bondade e de benevolência não pode emanar de um bom espírito. A inteligência está longe de ser um indício certo
de superioridade, porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas. Vamos analisar a natureza do espírito dentro de um processo de evolução. A inteligência só por si não diz que a pessoa é boa. Ela pode usar para o mal, para o crime. Pode um espírito ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro inteligente e instruído pode ser muito inferior em moralidade. Vamos encontrar espíritos bondosos e espíritos perigosos dentro da faixa evolutiva em que estamos colocados. É crença bastante generalizada que, interrogando-se o espírito de um homem que na Terra foi sábio em certa especialidade, com mais segurança se obterá a verdade. E aqui vai a nossa quinta pergunta. Ao desencarnar o sábio, altera o seu modo de pensar? Qual o tipo de mensagem ele trará? Ao desencarnar, o sábio altera o seu modo de pensar? Qual o tipo de mensagem ele trará? Kardec, no item 266, recomenda fazermos um exame cuidadoso, analisando ideias e expressões de todas as comunicações, da mesma maneira que se faz quando se trata de uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação tudo o que vá contra a lógica e o bom senso, tudo o que desminta o caráter do espírito que se supõe ser o que se está manifestando. Se o médium e o grupo mediúnico são escrupulosos, analisam tudo, investigam tudo, os espíritos mentirosos acabam por se retirar, uma vez que fiquem convencidos de que não conseguirão iludir. Este é o único meio infalível, pois não há má comunicação que resista a uma crítica rigorosa. Lembrando que os bons espíritos nunca se ofendem com ela, pois são eles próprios que nos aconselham, e porque não tem nada a temer de qualquer tipo de exame, de análise. Apenas os maus procuram evitá-la, porque tem tudo a perder. Só com eles já estão provando o que são. Se o espírito fica ofendido e ainda leva seu médium a ficar ofendido com a análise da mensagem, ele está se deixando levar pela vaidade, correndo perigo de estar fascinado. É muito comum essas pessoas, esses médiuns, se afastarem do grupo, pois ficam melindrados e ofendidos. Temos que ter humildade quando receber uma crítica. A princípio, podemos ficar chocados, mas não fiquemos melindrados nem deprimidos. Isso faz parte das nossas experiências, do nosso aprendizado. Temos que aprender a respeitar a opinião das pessoas, mas elas não devem nos perturbar. Vamos estudar um pouco mais, melhorar nossa humildade, reconhecer que nossas mensagens não são perfeitas. Os nossos inimigos desencarnados fazem tudo para nos perturbar e nos afastar do caminho doutrinário. Portanto, vamos ser mais solidários, vamos nos ajudar uns aos outros. São Luís nos aconselha que, apesar da confiança legítima que nossos dirigentes espirituais nos inspirem, nunca será demais pesar e meditar. Submeter ao controle da razão mais severa todas as comunicações recebidas, não deixando de pedir as explicações necessárias para formarmos uma opinião segura sobre qualquer ponto que pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. E aqui vão as nossas últimas perguntas.
Sexta pergunta. Qual a finalidade do médium ser alvo de mistificação? Qual a finalidade do médium ser alvo de mistificação? E aqui vai a sétima pergunta. Se é uma reunião séria, os benfeitores não poderiam impedir esse tipo de comunicação? Se é uma reunião séria, os benfeitores não poderiam impedir esse tipo de comunicação? E agora, vamos responder as perguntas? Eu gostei da questão 5, porque você aborda uma coisa muito importante. O sábio, né, desencarnou, e aí, então, ele teria alterado o seu modo de pensar e vai passar que tipo de mensagem? Bom, eu faria uma segunda pergunta. Inteligência é sinal de superioridade? Por quê? Porque não são duas asas para desenvolver? A asa da intelectualidade junto com a moralidade? Ou seja, aí eu vou dizer que depende, porque ele vai alterar totalmente aquilo que ele vai trazer se ele não tiver a moral desenvolvida. Então, não sei, vamos pegar, por exemplo, um Bezerra de Menezes. Ele tinha toda a inteligência como um médico e trabalhava em prol dos pobres. Então, ele tinha inteligência e tinha a moral. Unidas as duas coisas, as comunicações que ele traz só podem ter um teor muito bom. Então, inteligência, para mim, não é sinal de superioridade. Portanto, o espírito, ele pode se revestir de inteligência, como você disse, né, de sabedoria, de sábio, mas, na verdade, ele não está trazendo uma mensagem com teor moral. E aí é um problema, né? Então, Até mesmo porque a sabedoria dele pode ser apenas uma sabedoria ligada à matéria, não exatamente, é? só E o intelectual. fato, exatamente. Então, isso não quer dizer que a sabedoria dele, de repente, ao chegar no plano espiritual, esteja coerente com, vamos dizer, com a própria sabedoria que a espiritualidade superior reconhece como válida, como moral, na verdade. E E uma associando, desculpa, Ana, mas diga, associando isso que você pergunta aí, pô, tudo bem que não é o foco principal, mas o foco do médium, que porque sabe muito, também não necessariamente é um bom médium. Por quê? Porque ele sabe, mas ele não aplica isso com moralidade. Então, tanto o espírito comunicante quanto o médium que está trabalhando, se ele não tiver esse equilíbrio, né, no seu desenvolvimento, também é um problema. Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes se coloca essa alcunha, aquele médium realmente conhece. Nós ouvimos isso, né, gente? Não sou só eu, não é delírio da minha parte. Porque as pessoas, não, elas são muito inteligentes, então no desenvolvimento ela consegue com certeza fazer tudo. Não, não é necessariamente uma afirmativa verdadeira. Então, você pega, às vezes, uma pessoa que é simples, que tem um conhecimento mais escasso, mas que tem amor. E aí trabalha como um médium, um grande médium. Então, por isso que eu quis começar por aí, porque a provocação é boa para esse ponto. Mas vamos deixar as demais falarem, senão não posso monopolizar, né? Então, você disse nessa pergunta, qual tipo de mensagem ele vai trazer? Bom, ele depois de desencarnar, ninguém vira santo, né? Porque se fosse assim, a gente estava numa boa. Mas assim, ele como não virou santo, ele vai trazer a mesma coisa que ele trazia. Só que aí, por ele ser inteligente, essa é a minha opinião, a vaidade e o orgulho falam muito alto. Então, ele pode ser muito inteligente em um setor, mas como a Silvana falou, e você também já falou,
a moral dele não está acompanhando a inteligência. Então, ele vai trazer o mesmo tipo de mensagem que ele trazia, porque ele vai apresentar na mensagem dele os mesmos preconceitos que ele tinha na vida corpórea. E então, a sabedoria humana nem sempre é uma garantia para que nós possamos, fulano é muito sábio. Não, isso não é uma garantia da sua infabilidade como espírito, dele ser um bom espírito. Então, eu acho que realmente a Silvana comentou uma coisa que o Kardec também diz aqui, que um espírito pode ser muito humilde, né? Muito simples, não ter muito conhecimento, mas passar uma mensagem fidedigna, porque eu acho que uma grande importância de quem tem vaidade, porque conhece, o meu espírito é maravilhoso, esse foi o fulano que falou, né? Vem sempre com um nome de peso, e aí vai caindo em quase todas as outras perguntas que você fez. A gente tem que separar as coisas para conseguir entender, né? O que é ser bom, o que é ser inteligente, o que é ser superior. Eu posso não ter muito conhecimento, mas eu estou no caminho do bem, querendo fazer o bem, querendo acertar, querendo me melhorar. Eu sou um espírito bom, mas eu ainda não tenho muita ferramenta, muito entendimento, muita trabalho intelectual, mas a minha vontade é de fazer o bem. Então eu sou bom, eu falo a verdade, eu quero seguir nesse caminho. Eu posso ser muito inteligente em determinada área ou outra. O que vai mudar quando eu desencarno? Só que a mensagem não é daqui para lá, é de lá para cá. Você continua igual, falando da mesma forma, como a Sandra falou, com seus preconceitos, com a sua vaidade, com o seu orgulho. Você simplesmente não tem mais a veste física. E ser superior? Ser superior vai estar agregando todos esses atributos. Então, os espíritos superiores são bons, são inteligentes, eles não têm a vaidade, vão se desprendendo, é o que a gente falou programas atrás. Eles vão se desprendendo desses nossos personalismos, dessas nossas individualidades, os nossos defeitos, né? Os nossos erros, as nossas ainda mazelas que a gente carrega conosco. Então, a superioridade vai incluindo tudo isso, mas não quer dizer que o bom não seja uma boa mensagem, não tem um bom coração, não tem um bom intuito. E o inteligente não quer dizer que ele seja bom. Então, são questões que a gente precisa separar para conseguir entender. Então, e ainda tem outra questão, você falou, os espíritos bons só dizem o que sabem. Então, bons são superiores sempre? Não, sempre e nunca não dá para a gente usar nunca. Pode dizer assim? Pode, né? Sempre e nunca não dá para usar nunca. Essa hora dá para usar. Porque não cabe. Depende da situação, depende do caso, depende de muitas questões. Mas o espírito superior jamais vai ficar incomodado porque você fale alguma coisa. Não, nós não estamos analisando, a gente já falou isso aqui, não estamos analisando o espírito, o comunicante ou o médium. Nós estamos analisando a mensagem. Né? A gente analisou a mensagem, agora a gente está vendo se essa mensagem está vindo com boa intenção ou não, para saber se é um espírito bom ou um espírito ruim. Por quê? O que a gente tem que fixar ali para a gente saber como que a gente pode confiar? Que rumo essa mensagem vai me levar, no meu entendimento? É aquilo que a gente falou. Se eu fizer isso, qual vai ser a consequência? Nossa, mas isso é uma consequência ruim. Então, eu confio nessa mensagem ou não? Acho que não, né? Se a consequência é boa, se faz bem, se traz conforto, se traz amparo, se vai auxiliar, então é uma mensagem boa. Então, eu acho que o intuito da mensagem, que a gente tem que analisar com aquele crivo de Kardec, né? Na razão, no nosso feeling, no nosso observar nas minúcias, porque aquele que está cheio de vaidade, que não é um espírito superior e nem bom, algum momento ele vai ter uma falha. Vai falar algo que contradiz, vai falar algo que a gente fala, opa, alerta máximo. Estava indo bem, agora já alguma coisa desviou do caminho. Né? Absoluto só Deus, né, Vanessa? Nunca, o nunca que você usou é porque é isso, na minha visão. E aí é interessante que a Ana pergunta a finalidade do médium ser alvo de mistificação, isso numa reunião séria, os espíritos não impediriam isso. Ora,
Se é justamente para a lapidação do médium, é ele que tem que dizer, não, essa mensagem não sai da reunião. Essa mensagem não pode estar... É o que acontece no meio espírita, de que qualquer mensagem que se recebe se manda para um monte de gente. E um monte de trouxa, desculpa, um monte de pessoas desavisadas, desculpa meu linguajar, continuam divulgando sem analisar o teor. Por quê? Porque quem é que está aqui sendo testado para ver se torna um pouquinho superior? O próprio médium. Aí não é a mensagem, é o médium que está sendo... porque aqui o título, né, o subtítulo é distinguir espíritos bons e maus, encarnados e desencarnados, não é? Não está dizendo aqui distinguir espíritos desencarnados bons e ruins. Espíritos. Então, nós estamos inclusos. Então, a finalidade de nós passarmos, sermos alvo de mistificação, é para ver exatamente aquilo que falou, Ana ali. Se a nossa bondade, se a nossa afabilidade, né, que ele diz aí que você falou, se nós estamos praticando isso em primeiro lugar, conosco mesmo e com esse espírito que está vindo, porque às vezes o espírito pode estar trazendo uma mensagem, ele pode ser um mistificador, um não sei o quê, não me interessa. A gente deixa ele comunicar, mas não passa adiante. O crivo da razão aí é nosso, não é do espírito desencarnado, diga-se de passagem, né? Porque isso é muito importante, não é? Essas pegadinhas aí, isso é pegadinha, né? Kardec não escrever aí, porque aí me parece que então, se nós estivéssemos falando só dos desencarnados, nós estaríamos livres disso. Não, 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 não. Nós também temos que passar por essas provas. Também faz parte do nosso burilamento, olha que palavra chique, compensou a outra, né? O burilamento nosso para não sermos né, as pessoas que vão aí fazendo qualquer coisa afoitamente, é dentro disso que nós vamos nos tornar cada vez mais bons, cada vez mais sábios, cada vez mais moralizados, cada vez mais capazes, então, de receber esses espíritos com grau mais elevado do que o nosso. Não sei, mas aí Então, fica essa dúvida, Também, né? Será que uma mistificação, ela é assim tão ruim ou ela é um alerta? Porque ela poderia ficar no grupo, não precisaria ser espalhada. Sandra, pode ir? bom, eu ia falar para outra, eu não vou continuar nisso daqui, porque eu concordo plenamente que a mistificação é um alerta para o médium, né? O médium sabe o que está recebendo e está passando o que ele quer, porque eu ia voltar lá na segunda, e você diz assim, os bons espíritos só dizem o que sabem. Então eu penso assim, qual a diferença para mim, tá, na minha cabeça, o bom e o mal? O bom, ele tem restrições, ele sabe das consequências e ele procura sempre fazer o que é certo. O mal, ele passa por cima de qualquer coisa, fala qualquer coisa. Isso no geral, não aqui do espírito bom, espírito mau. Então, assim, nós já falamos várias vezes que o espírito bom, ele não vai falar qualquer coisa, não vai responder o que não sabe. Então, o espírito inferior, ele vai porque aí para ele tanto faz, ele está lá para se divertir, ele está lá para te testar, ele está lá para passar o tempo, ele não está preocupado com a sua melhora, com a sua evolução. Então, eles dizem qualquer coisa. Então, como nós já falamos isso em outras apresentações, é bom frisar aqui. Eles dizem o que sabem, eles não inventam, porque eles sabem assim como nós sabemos que o que fazemos errado vamos ter que colher, e eles também sabem. Então, o espírito já que é inferior, que ainda não chegou nesse entendimento, não só entendimento, mas assim, o trabalho, né, a postura sobre o entendimento, ele vai falar qualquer coisa e aí realmente vai sair lá embaixo na mistificação que você está falando.
E o bom espírito aqui significa espírito superior? Não, a Vanessa acabou de falar. O que é cada classe de espíritos? Não é? Nós ainda somos, nós podemos ser bons espíritos, tentando ser bons espíritos, né, vou dizer assim, mas até chegar ao espírito superior, nós ainda temos muito chão para correr. E você pergunta que pode-se estabelecer como regra que a linguagem do espírito comunicante está sempre em relação ao seu grau de evolução? E aí eu vou responder aqui com Kardec dizendo: uma única expressão de baixeza mostra sua inferioridade. Então, assim, estamos numa reunião, então a gente tem que prestar atenção em tudo que se fala. É por isso que nós precisamos de uma preparação, que nós precisamos estar conscientes de onde estamos, para que nós possamos, assim, detectar que realmente é pelo linguajar dele, eu acho que quase muitas perguntas aqui é pela linguagem, que nós vamos detectar se ele é um espírito superior ou se você pode ou não confiar na linguagem dele, né? Porque existem muitas linguagens, muitas mensagens sendo passadas, muitos... Kardec diz assim, até comunicações, obras falsas, que são aceitas e difundidas por grupos e por instituições diversas, entende? Porque nós ainda, nós encarnados, somos muito materializados e com grande facilidade nós nos deixamos, gente, esse é meu ponto de vista, tá? Nos deixamos fascinar. Então vem aí uma mensagem linda, maravilhosa, e vou achar, e o grupo inteiro acaba sendo envolvido por esses espíritos, por ele, companheiros deles, e aí saem essas barbaridades que muitas vezes se vê, e que, na realidade, prejudica muita gente, mas que a culpa é de quem não sou. Então, quem lançou o espírito que passou a mensagem, e o médium que deixou-se e vai descer e seguiu com o que não está certo. Porque todos nós temos da nossa consciência, né, o que é certo e o que é errado. Pelo menos foi lá que Deus colocou. Se a gente não olha muito isso, se a gente não observa, não presta atenção, aí vai ser difícil para nós. Eu Você achei pegou num aspecto interessante, importante, ó. sabe, Fala, assim, ó, fala. você viu onde é que entrou o trouxa, meu? Exatamente nesse momento aí, ó, espírito superior que não é, fala um palavreado que não deveria. Gostei, gostei. Ô, Vou acionar a Silvana, campainha, desculpa, pera um vou pouquinho. acionar a campainha. Desculpa, Não, Pi! não, não, Sandra, não falei Sandra. para você, estou Eu dizendo sei que aqui que não. Eu não sei que falei não, para eu sei você. que não, mas eu falei assim, pessoal, tem que exemplificar. É exatamente sobre isso que ela está falando. Se um espírito vem falar, Sandra, é exata, eu acho que é perfeito. Eu não me importo de ter sido eu que tenha dito, mas você está falando uma coisa que é exatamente isso. Vem um espírito e desqualifica o outro e fala coisas. Isso demonstra exatamente que esse espírito não é nada superior, que ainda está muito, como você disse, muito materializado, mas aí está mostrando as vulnerabilidades que ele ainda tem. E isso é muito legal. Então, eu fiz questão de salientar, de mostrar, para dizer que é exatamente isso. Porque, de verdade, nós não somos superiores mesmo, então tá tudo certo. Não, não somos espíritos ainda muito inferiores, que estamos lutando. Então, esse depoimento que você está dando, que eu não falei para você, eu quis mencionar isso, que eu achei muito interessante, que Kardec colocou aqui no livro, mas isso serve para todos nós, né? Para todos nós ficarmos em alertas, entende? Porque todos nós somos suscetíveis a tudo, gente, não é verdade? Então, assim, e uma coisa que nós falamos muito aqui nos nossos encontros, a Vanessa tem bastante falas assim, que nós não somos médiuns dentro da casa espírita. Nós somos médiuns 24 horas por dia. Então, às vezes, nós temos que começar esse policiamento no dia a dia da nossa vida. O que nós estamos fazendo e, né, com aquelas pessoas.
porque eu acho que é para todo mundo, né? Dentro de casa as coisas são mais tranquilas, né? Você pode falar e desfalar o que bem entende. E aí, mas nós precisamos começar a nos cuidar, né? Porque não necessariamente, por exemplo, aqui eu vou agora jogar, não necessariamente o fato de você ter falado uma coisa dessa demonstra isso. Mas, assim, o que a gente tem que mostrar aqui é que realmente o que ele diz. Olha o que ele fala, olha a expressão que ele usa. Porque quando, desculpa, acho que eu estou falando muito, mas assim, quando ele está falando de comunicação boa ou ruim, ele deixa bem claro isso. Quando você faz uma crítica, que é um espírito inferior, ele já perdeu a classe, já vai apelar, vai querer entrar em atrito. Então, por que realmente sabe que não é verdade, né? Porque eu sempre digo assim, aquele que grita é porque sabe que está errado. Porque se não está errado, ele usa a cabeça, não começa a gritar. Ele quer ganhar no berro, então vai. Agora, então ele diz bem claro aqui, quando você faz uma crítica, seja ela qual for, para um espírito que não seja inferior, ele vai aceitar, porque errar todos nós erramos e aprender todos nós estamos aprendendo. Não, o que eu ia falar é o seguinte, agora está só aumentando o que eu ia falar, vou falar também um monte, presta atenção. Última pergunta, tá? Ela perguntou o seguinte, se uma reunião mediúnica é séria, os benfeitores não poderiam impedir esse tipo de comunicação? Com certeza absoluta eles poderiam. Mas o que que acontece? Vamos voltar um pouquinho, né? Que a Sandra falou. Somos médios o tempo inteiro. Em trabalhos de desobsessão, dependendo da reunião que a gente vai participar, o nosso preparo para aquele dia que vamos trabalhar, às vezes acontece 48 horas ou antes do trabalho acontecer na casa espírita. Onde nós estamos essas horas? Entre a família, em casa. Então, nós já estamos começando a ter contato com aqueles que a gente vai encontrar lá na reunião mediúnica, né? Sensações, pensamentos, por quê? Nos preparando para 48 horas depois entrar nesse trabalho. Como que está a nossa vigilância, o nosso cuidado nesse período até chegar de fato no momento da reunião mediúnica? Aí chegamos no momento da reunião mediúnica. Começa alguma mensagem, algum pensamento, e os benfeitores estão ali. Não, não, pera que a mensagem é boa, está vindo do espírito elevadíssimo, mas o conteúdo não está batendo com o elevadíssimo que o médium está dizendo ser. Espírito superior, como a Sandra disse, não vai gritar, não vai debater. A afinidade está modificando, é uma reunião séria, mas ela é instrutiva? Ela é para aprendizado? Ela é séria porque ela não tem piada, se prepara, tem todo as etapas que a gente segue para participar dessa reunião séria. Mas ela é séria ou ela é instrutiva? Ou é para o aprendizado? Então, a partir do momento em que a gente vai dando vazão para essa comunicação, que aí entra a mistificação, que o médium não filtra, já começa a se achar importante porque vem aquele nome lá, não, mas essa mensagem, nossa, saindo daqui eu já vou divulgar em toda a minha rede social. Em todos que eu tenho, já vou sair divulgando. Só que não está prestando atenção no conteúdo, não está filtrando. O que acontece com os benfeitores? Eles falam, você querem essa união, essa sintonia? Fica com Deus, a hora que a coisa fica séria, a gente volta. Então, a gente sempre vai estar sobre o amparo. De quem? De quem a gente abrir a nossa sintonia. Aí, o que acontece? Se você vai dando vazão para isso, espíritos, quantas respostas a gente tem no livro dos espíritos, mesmo aqui no livro dos médiuns, que se pergunta algo, o espírito fala, olha, não me é dado a saber, eu não sei, não vou responder. Porque é um espírito superior. Porque se não for, o que ele vai fazer? Tudo que você perguntar, ele vai responder. Da forma mais absurda, mais tosca, mais... Fala, como assim? É o que ele nos diz aí. Aceitam-se coisas? Não, mas está vindo do espírito com o nome XYZ. Fala, mas presta atenção no que ele está falando. Isso está certo? E aí nós vamos assim crescendo e deixando dar vazão para isso. Então, ele vai sempre responder a tudo. Esse é um outro ponto que a gente pode prestar atenção. Espíritos que não são elevados, tudo que você perguntar, seja interesse pessoal,
seja qual vai ser o bilhete da loteria, como vai ser o meu futuro, vou casar, não vou casar, vou conseguir vender o apartamento, não vou, ele vai responder. Por quê? Como a Sandra falou, não está nem aí com a verdade, com o compromisso. O que você perguntar, ele vai responder. Por quê? Ele está podendo ali falar, ele está interagindo, ele está se sentindo vivo, não está nem aí com a consequência, com o que ele está querendo passar. Então, a gente que tem que ligar, nós temos que ligar o nosso filtro, a nossa reflexão, que o Kardec sempre nos fala. Razão, bom senso, passa nos crivos, e dessa forma a gente vai conseguindo saber se é uma reunião séria, se é um espírito bom. Então, a mistificação, ponto principal para o aprendizado do médium e do grupo. Importante que você falou, Vanessa, eu queria lembrar o seguinte, que muitas vezes nós queremos fazer uma análise de uma mensagem sob o nosso ponto de vista material. A gente não expande, a gente fica limitado. Então, nós vamos vendo as coisas muito superficialmente. Em primeiro lugar, muitas vezes precisamos ver o que está escrito nas entrelinhas. O que a mensagem está querendo dizer? Acho sim que os benfeitores permitem que essas mistificações aconteçam para ver que todos nós podemos sofrificação se nós não formos, mesmo sendo muito vigilantes. Isso é para nosso aprendizado, para treinar nossa humildade, para a gente avançar mais, a buscar mais. Mas tem uma coisa também que eu acho importante a gente ressaltar, que em função dessa esse nosso apego a ver as coisas dentro do lado material, nós muitas vezes podemos analisar uma mensagem boa e instrutiva achando que é uma mistificação. André Luiz, no livro No Mundo Maior, conta o caso de um espírito que fazia parte do grupo mediúnico, que o espírito era profissionalmente aqui na Terra era um médico, ele desencarna e todos sentem muita falta dele e gostariam de ter realmente uma mensagem dele, uma comunicação dele. E nesse caso, ele realmente era uma pessoa que já tinha, vamos dizer assim, conseguido se evangelizar um pouco. E quando ele foi levar a comunicação para o grupo, a ideia dele era responder aquele pedido, né, que eles queriam saber notícias dele. E ele dá uma mensagem evangélica, falando do evangelho. E após o término da mensagem, todo o grupo analisou a mensagem, criticou, dizendo que era uma mistificação, porque ele não tinha a mensagem não trazia o cunho profissional dele aqui na Terra. Então, nós muitas vezes precisamos aprender demais para poder realmente usar esse controle da razão, né, através de um conhecimento profundo, para que nós também não venhamos a cometer enganos. Se precisamos identificar uma mistificação, mas também não nos deixamos enganar pela nossa vaidade e por achar que temos muito conhecimento e que podemos, então, dizer que tal ou tal mensagem é boa ou ruim. Então, esse cuidado que nós devemos ter para com aquilo que nós vamos dizer. Eu queria não acrescentar, eu queria assim, falar alguma coisa sobre o que a Vanessa falou, né? Do trabalho, que o trabalho começa desde cedo na nossa casa. E como tem muitas pessoas que nos ouvem, que trabalham em casas físicas, né? Isso é o tipo de coisa que sempre vou dizer o português claro, me incomoda muito numa casa física, que as pessoas sabem que vão trabalhar, sabem que o plano espiritual está desde manhã naquela casa trabalhando, preparando o ambiente, fazendo
muita coisa para que o trabalho possa acontecer e as pessoas vão lá para fazer social. Então, as pessoas chegam, começam a contar da vida, contar lorota, contar... Até entrar no trabalho, o trabalho quase já acabou. Sabe? Isso sem dizer com grupos que ficam trabalhando em proveito próprio. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que ter muito bom, muito consenso, porque, gente, eles têm que fazer o trabalho deles e o nosso, porque é impressionante. Então, eu acho que é muito importante saber que nós não somos médios só da partir do momento que começou a preparação para o trabalho. Sabe, Sandra, é muito bacana vocês terem puxado para esse lado, porque aí eu acredito muito que nós possamos colocar aí que a confiança de um trabalho mediúnico para o médium, para o espírito, para quem vai em busca do trabalho, quem quer que seja, é o quanto esse trabalho é consolador. Acho que a definição do que vocês estão falando agora é justamente isso. Acho que a espiritualidade não faz a parte do médium, gente. Isso é assim para mim, de verdade. Aquele médium vai ficar capenga, eles vão colocar meio que um isolamento, mas não é verdade que se o médium não estiver preparado para o trabalho e ele não estiver fazendo o trabalho, como disse a Sandra, agora me foge, Sandra, a palavra, o médium está fazendo um trabalho que é meia boca, vamos dizer assim, posso dizer dessa forma? Ele está fazendo um trabalho meia boca, ele acha que está trabalhando. Quem é que está arrecadando débitos futuros? Porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações para tentar baixar o nosso saldo das nossas dívidas, daquilo que já fizemos antes, que não utilizamos as nossas potências da melhor forma. Então, estamos arrecadando mais débitos ainda para não sermos os bons. Queremos parecer os bons, mas acabamos não sendo. E por que foi importante vocês trazerem essa questão? Porque aí nós podemos, então, dizer que é justamente por isso que nós estudamos e convidamos as pessoas para o estudo. Porque uma das únicas garantias para que a pessoa consiga se compreender, e aí vamos voltar lá na Vanessa dizendo lá no começo, o livro dos médiuns é um livro de autoconhecimento. Ele nos convoca a nos conhecermos para que nós possamos, então, ver quais são as nossas qualidades ou os nossos defeitos. Então, eu acredito que é muito importante essa nossa identidade. A nossa identidade. Que identidade nós temos perante a vida, porque mediunidade é vida, perante os espíritos, perante nós mesmos, quando, então, vamos fazer o nosso balanço de débitos e créditos, né? Então, eu achei muito bacana, porque nós estamos fugindo de nós quando não encaramos que precisamos, sim, receber críticas. Precisamos receber críticas, porque são elas que nos reconduzem. E se o melindre, né? E aí eu acho que é esse o ponto que eu queria trazer, se o melindre ainda faz parte da nossa vida, olha, infelizmente é nós que vamos ter que trabalhar com isso. Porque chega fulano e fala alguma coisa e aí, ai, mas não, meu trabalho, não sei o quê. Então, nós podemos ser suscetíveis, né? Ter suscetibilidades. Nós podemos ter dificuldades. Nós podemos ter vulnerabilidades, mas elas não podem nos levar ao melindre de que ninguém possa falar nada para nós. Certo? Eu me faço entender com isso, eu espero que eu tenha me feito entender. Nós temos as nossas suscetibilidades, nós temos as nossas questões que doem e que a gente não quer que ninguém mexa. Nós, pessoas, eu, Silvana, você. Agora, não dá para confundir isso com os melindres do trabalho, que daí é a mesma fala que a Vanessa fez. Não está se criticando a pessoa, mas o tipo de trabalho que ela está fazendo, a quem ela está. Ela está em nome de Jesus, em nome do bem, em nome do amor, em nome de Deus ou em nome de
né? Me parece que esse é um tom muito interessante. Desculpa se eu desvirtuei, mas me fez pensar. Fone, Você quer abrir o Sandra. microfone? Não é assim querer. O que eu estava falando, né, que o plano espiritual tem que trabalhar pelos outros, porque que nós temos que entender, vamos supor, quanto trabalho eles tiveram para levar uma criatura ali, um espírito ali, para fazer um trabalho sério, para que quem esteja trabalhando, seja lá no que for, gente, seja lá no que for. Eu posso até falar de atendimento fraterno, que é onde eu trabalhei muito em casa física. O trabalho, o quanto de tempo foi despendido para uma mãe conseguir levar um filho rebelde para uma casa espírita em busca de auxílio. Ninguém vai numa casa de oração se não está passando por... Bom, vai, né? Óbvio. Mas, em via de regra, todo mundo está desesperado, está com problemas. Aí chega lá e aí os atendentes estão lá conversando sobre sei lá o quê, não é verdade? Quer dizer, não estão com a cabeça no trabalho. E imagina também a mesma coisa numa reunião mediúnica, entende? Então, assim, houve um preparo todo especial para estar ali aquele espírito com aquela pessoa, e todo aquele trabalho foi realizado. Né? Não que ele vai fazer o trabalho do médium, ele vai, o espírito superior vai falar assim, como acho que foi a Vanessa que falou, tchau, amigo, fica aí, é isso que você quer? Então fica com isso. Só que veja quantas pessoas, você falou, Silvana, estamos angariando débitos, olha quantos débitos uma pessoa está... Então faz o favor, querido, não vai trabalhar. Se não dá, não vai trabalhar, porque você pelo menos não angaria mais problema para você. Tenta saudar o que você já trouxe aqui e vai em frente. São questões que a gente tem que refletir, porque também tem muito dos trabalhadores que somente vão ao trabalho quando necessitam de algo. Ah, não, hoje eu não estou bem, então eu vou lá porque eu vou pedir vibração, porque o trabalho eu me sinto bem, mas e os dias que você está bem, você não pode contribuir por aqueles que não estão bem nesse dia? Não é uma troca? Mas não, eu só vou trabalhar quando eu tenho um interesse pessoal meu. Então, esse interesse pessoal nosso é o que nos rege. A gente tem que tentar se desvincular disso. Por isso que o Evangelho nos pede o quê? Persistência, perseverança, né? Ser assíduo, cumprir a tarefa. Não é para os outros, é para nós mesmos, gente. É para nós mesmos. Porque se eu vou lá, se eu faço, se eu tentei, se eu busquei e não consegui levar meu filho lá que eu queria, se eu não consegui trazer aquele parente ou acolher alguém, serve para mim, em primeiro lugar. Né? A gente até estava comentando nos bastidores aí, eu vou lá preparar o evangelho e tudo, nossa, não consegui fazer o evangelho. Mas aquele preparo que eu tive o trabalho de ler, de preparar, de estudar, me ajudou de uma forma. Pronto, já ajudou uma pessoa, você mesmo. Então, que a gente possa buscar fazer o nosso melhor sem ter esse interesse pessoal. Porque, de toda forma, a gente é o primeiro a ser beneficiado. Nós somos os primeiros a ser beneficiados. Podemos nem nos dar conta disso, mas sempre. O primeiro beneficiado somos nós mesmos. Lembrando que você falou, não é, Vanessa, que nós já devemos começar a nos preparar para a reunião com bastante antecedência, porque, na verdade, como aqui hoje já falamos em outras ocasiões também, e nós somos médiums 24 horas por dia. Estamos sujeitos às influências, às inspirações, boas ou más, com certeza. Mas se nós não estivermos atentos, não é verdade? Nós iremos automaticamente nos vincular a esse tipo de espírito. Então, depois nós não podemos nos culpar se nós formos alvos de mistificação.
que foi o que você falou, não é? Por quê? Porque os espíritos estão ali nos inspirando, nos ajudando. Se nós não aceitamos, eles não vão perder tempo. Afinal de contas, todo mundo tem as suas escolhas. Cada um escolhe o lado que quer. Se quer o lado bem ou o lado mal. Não é? Por isso que esses itens que nós estamos usando é identificar bom, que é, vamos dizer assim, o fundamental, não é? Porque, como ele diz lá, vamos nos basear pela escala espírita. Por quê? Porque existe graus de espíritos inferiores, graus de espíritos medianos, graus de espíritos superiores. E nós ainda somos inferiores mesmo, estamos aqui na Terra. Então, tudo aquilo que vier a nos acrescentar em aprendizado, em experiência, vamos aproveitar. Cada dia estamos aqui buscando ressaltar isso para cada um de nós. Nós não queremos, de forma alguma, nos esquecer do que nós realmente somos. Ou seja, aprendizes. Somos aprendizes apenas. Interessante, Ana, que você falando dessa forma e tudo que foi falado até agora, eu acho que né, muito bacana o nosso estudo de hoje, mas que se eu não sou ainda um espírito evoluído, que pelo menos o meu trabalho seja. Que pelo menos eu consiga aplicar no meu trabalho mediúnico toda a minha vontade, todo o meu desejo, toda a minha coragem de ser um espírito melhor. Então, é muito interessante isso, que daí vem aquelas outras perguntas que já foram feitas antes, né? Pode um médium que não é tão bom trazer uma comunicação excelente por causa disso? Porque se eu ainda tenho questões em mim a resolver, porque estou aqui, né? Estou encarnada nesse momento, mas que pelo menos eu me dedique ao trabalho para fazer um trabalho excelente, que a espiritualidade vem em mim, me usa, né? Vem em mim. Aí, é assim, né? Eu quando duvidava muito, né? Porque tem uma época que você duvida demais e é muito ruim para o trabalho. Eu sempre pensava, tá bom, depois eu acerto as contas, mas vem em mim e me usa mesmo. Era assim que eu dizia. E realmente você começa a entender que é verdade, que essa espiritualidade vem e auxilia, então, esses irmãos que estão necessitados mais do que nós, porque nós somos necessitados também. E é bacana, porque eu estava frisando a questão do estudo, que não dá para esquecer que hoje nós estamos aqui reunidas nesse número de encarnados. Mas se nós nos reuníssemos daqui 1 ano e falássemos sobre esse mesmo assunto, com certeza cada um de nós teria outras coisas para aprender desse assunto. Essa que é a beleza, essa que é a maravilha de Cristo na nossa vida. Nós sempre temos algo a, né? Vamos lá, como é que Paulo disse? Desperta, ó tu que dormes. Cada vez nós estamos despertando mais. Da onde? De nós mesmos. Então, acho que é isso. Satisfeita, dona Ana? Muito, acho que foi um estudo rico. Ficaram muitas coisas ainda para a gente falar, coisa boa, porque teremos novas chances de voltar ao assunto, não é mesmo? Porque esse capítulo realmente é um capítulo bem interessante, cada item desse traz coisas novas para nós, e é sempre bom ficar nesse gostinho, né, de quero mais. Então, vamos lá, pedindo para a Carla para encerrar para nós. Então, assim, após mais essa oportunidade de estudo, vamos agradecendo a toda a espiritualidade que esteve aqui conosco. Vamos agradecer a Maria, nossa mãe espiritual, a Jesus, o nosso mestre, e a Deus, o nosso Pai.
e que possamos, então, na próxima semana, nos reunirmos novamente para mais um novo aprendizado, mais um novo enriquecimento do nosso corpo e da nossa mente. E assim, então, pedimos a permissão para encerrar o estudo de hoje. Graças a Deus.